Oi, alunos! E aí, vamos começar mais uma aula? Nós estamos hoje na nossa 16ª aula aqui no Cantinho Doce. Tá? Sejam todos bem-vindos para a aula de hoje e eu já convido a você, aluno, para compartilhar já aí essa aula com outra pessoa, tá bom? Compartilhe essa aula, já deixa aí o seu like, tá bom? Você que ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, para você ficar por dentro, né, e não perder nenhuma das nossas aulas, tá bom? Gente, hoje nós vamos, a nossa aula de hoje é sobre um dos maiores clássicos da panificação, muito presente no dia a dia das padarias. Sabe o que é? Eu estou falando do sonho. O sonho que a gente faz na padaria é uma mistura cultural, viu, gente? Porque a massa, ela vem da Alemanha, né? Quando eles vieram para o Brasil e trouxeram aquela receita de pão frito. Mas o recheio clássico que usamos no sonho de padaria é o creme de confeiteiro, né? Que vem da França, que é a base da confeitaria francesa. Inclusive, muito usado em eclair, em mil-folhas, enfim. Então, no Brasil, gente, aconteceu a mistura técnica francesa, tradição alemã. Normalmente, a gente usa o creme de confeiteiro ou doce de leite, né? É diferente da Europa, que ainda, o clássico lá, eles usam ainda geleia de frutas. Vamos lá, gente. Hoje eu vou ensinar para vocês o método direto, que vocês já conhecem, a gente já conversou sobre esse método direto, que é simplesmente misturar todos os ingredientes, né? Nas padarias é usado assim, esse método direto, porque precisa de agilidade e resultado constante, tá? É uma produção pensada no dia a dia, com praticidade, rendimento, né? E mesmo assim na correria, no método direto da padaria, grandes produção, 3 pontos aqui no sonho é muito importante ser observado, tá? O desenvolvimento, a fermentação e a fritura. Esses 3 pontos no sonho de padaria, ele tem que ser observado. Então, eu vou usar para vocês no estilo de padaria, tá? Já no ambiente de ensino, nós usamos técnicas como, por exemplo, a autólise, tá? Para melhorar mais ainda a estrutura da massa, mais macio, mais refinado. Não é que um esteja errado. São objetivos bem diferentes, tá bom? Então, sempre o pessoal está me pedindo, ensina o sonho de padaria, então vou ensinar o de padaria. Igualmente é feito na padaria. Aqui eu tenho farinha de trigo, aqui eu tenho gemas, margarina, açúcar refinado, leite em pó, sal, fermento biológico seco instantâneo e leite integral. Então vamos lá, colocar tudo na batedeira. Se você estiver fazendo manual, você vai pegar um bol maior, vai colocar todos os ingredientes, misturar muito bem e começar a sovar. Vamos colocar a mão na massa então, gente, olha. Aqui eu vou usar a batedeira, a farinha, gema, margarina, açúcar refinado, leite em pó, fermento. Vou dar uma misturadinha aqui. Já coloco o líquido, eu sempre faço isso, tá? É por precaução mesmo. Mesmo todas as receitas que eu já fiz inúmeras vezes, eu gosto de fazer isso aqui. A única coisa que eu não estou usando aqui, no estilo de padaria, é um produto, um pó, que chama reforçador ou melhorador de farinha, tá? O nome já está dizendo, né? Exatamente é para ele melhorar a farinha. Tá? Ele eu não estou usando e ele também é opcional. Em padarias a gente usa, tá? Pronto, gente. Nossa massa já deu ponto aqui. Essa massa precisa ser bem sovada, tá? Bem misturada mesmo. Ela fica assim, ó. Você pode grudar um pouquinho
na mão, o ponto é esse, tá? Então aqui, gente, ó, estamos fazendo no estilo de padaria, tá? Mas eu estou explicando também o outro método para vocês, que se por acaso vocês verem por aí, não achar que está errado, tá? Por exemplo, aqui, ó, se nós estivéssemos fazendo do outro método, nós íamos fazer agora um bloco, deixar descansar por 1 hora, depois a gente ia porcionar e deixar a segunda fermentação. Mas como estamos fazendo no estilo de padaria, então agora misturamos tudo e salvamos muito bem, nós já vamos bolear. Ele vai ter apenas uma fermentação, tá bom? Então agora eu vou organizar aqui a minha bancada e já volto. Vocês podem fazer mini sonho, né? Ou o tradicional, 80 gramas, tá? Aquele tamanho tradicional dele, vou posicionar aqui. Nós vamos fazer bolinhas de 80 gramas. Então a gente vai bolear os nossos sonhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, gente, a gente vai polvilhar farinha de trigo aqui, estilo padaria, tá? Polvilhar bastante farinha de trigo, ó, assim, ó. Porque esse sonho, essa massinha, ela vai dobrar de tamanho, vai ficar volumosa, né? E bem fermentada. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pegar esse sonho para fritar, na hora da fritura, senão ele descai, tá? A gente vai bolear. Vamos lá, bolear nossos sonhos. Deixa eu só mostrar para vocês aqui os estilos diferentes. Então aqui, ó, no nosso estilo, a gente coloca aqui na farinha de trigo, tá? No outro estilo que eu falei com vocês, a gente usa papel manteiga. Faz a bolinha, coloca aqui, ele vai crescer e na hora de fritar, você nem encosta nele, né? Você já pega aqui e coloca na gordura e depois retira, tá? Esse método aqui, gente, é no método de ensino, porque muita gente tem medo de, quando esse sonho crescer, né, pegar nele exatamente com medo dele descair. Então, se vocês quiserem fazer dessa forma aqui, colocar no papel, você que ainda não fez, vai fazer pela primeira vez e quiser colocar no papel, pode colocar, tá? Eu já tenho esse costume aqui, então vou fazer assim e também é o estilo que eu estou ensinando vocês hoje, né? Então, esses sonhos vai ficar aqui descansando, eu vou cobrir eles. Vai ficar aqui no mínimo 1 hora, tá? Enquanto isso, gente, vamos falar sobre os recheios. Tá? Falando do recheio do sonho, o creme pâtissier, o creme de confeiteiro, né, falei para vocês sobre a produção de padaria, agilidade e tal. Então, veja só, aquele creme amarelinho é somente isso aqui, ó, leite e o pó. Esse pó, a gente já compra ele assim, pronto, industrializado, tá? Então, é um trabalho mais ágil, né? Veja só como é simples. A gente coloca o leite para ferver, tá? Eu já vou colocar aqui. Quando esse leite ferver, a gente entra com esse pó. O bom, gente, é que ele não embola, não empelota, tá? É só ferver o leite, coloca dentro, mexe. E na embalagem, gente, do fabricante, vem falando as proporções, tá bom? Então, se você estiver usando 1 litro de leite, tem lá a proporção certinha. Então, segue a recomendação do fabricante. E olha, o ponto é esse, tá? Fica parecendo um mingau. Aqui ele vai firmar umas 3 vezes mais. Gente, quando vocês verem no sonho de padaria esse creme que pâtissier bem amarelinho, é um corante que a gente usa, tá?
Não é o corante em gel da confeitaria, não. É um corante em pó. Culinário, é de uso culinário, tá bom? É que a gente costuma usar na panificação para dar cor aos panificados, né? E o creme também do ambiente de ensino, ele é feito com leite, gemas, açúcar, amido. Ele é totalmente técnico, né? Que a gente faz a pasteurização. E ele também é dessa cor, tá? Ele também é clarinho assim. Então, aquele mais amarelinho, se você quiser mais amarelinho, tem esse corante que eu estou falando com vocês. Olha, aqui agora a gente coloca plástico. Pode ser plástico filme, que eu estou usando esse plástico aqui, bobina. A gente coloca o plástico aqui agora, encostado, tá? No creme. E vamos deixar ele aqui na temperatura ambiente. Todos os ingredientes que eu estou usando, hoje eu vou deixar para vocês na descrição, tá? É muito importante a gente usar ingredientes de boa qualidade, viu, gente? O resultado final conta muito com isso, com o uso dos ingredientes. Então, no sonho que a gente recheia com doce de leite, em cima a gente passa também um pouquinho de doce de leite e coloca coco. Coco flocos ou coco ralado mesmo, fininho, tá? O que a gente recheia com o creme, a gente polvilha o açúcar de confeiteiro, tá bom? Que é aquele açúcar que eu falei com vocês, açúcar de confeiteiro impalpável, que ele contém mais amido, então ele é mais resistente à umidade. Gente, nossos sonhos já fermentaram, ó. Olha como fica bonito. Eu deixei um aqui no papelzinho, né, só para mostrar para vocês. Olha, ele dobrou de tamanho, tá? Já tá na hora exata da gente fritar ele, tá bom, gente? Então, eu vou pegar aqui a minha wok. Quem tem fritadeira, 160 graus, tá? Não tem fritadeira, tem um termômetro, é importante também. 160 graus. Ou não tem um termômetro, fogo baixo sempre. Porque se a gente colocar ele na gordura quente, ele vai ficar bem moreninho, né? Assado, cozido por fora e cru por dentro. Então, é muito interessante isso, muito importante. Aqui, vou colocar o óleo, eu uso óleo de milho, girassol. Ponto certinho de fritar ele, tá? Então aqui, gente, ó, fogo baixo, tá? Ele vai ficar desse lado aqui, fritando, até ficar moreninha a cor que eu quiser. Só então que eu vou virar. Aí, gente, só agora que eu vou virar, ó. Porque já está na cor que eu quero, tá? Aí agora a gente vem virando. Isso aqui, gente, dá aquela marquinha branca no meio, exatamente aonde a gente corta para rechear, tá? Se você vê que a gordura está esquentando demais, até desliga um pouquinho o fogo, depois liga de novo. Lembra aqui do papel? Lá, para quem não quer nem encostar a mão no sonho, é só fazer dessa forma, tá? Com o papel. Então aqui agora, gente, vamos rechear os nossos sonhos, tá? Eu tenho aqui o creme pâtissier e o doce de leite. Eu já abri todos aqui. É importante esperar eles esfriar completamente, tá, gente?
Ó, a gente coloca uma camada do doce, deixando bem na lateral, porque é legal esse aqui, ó, né? Esse visual aqui. Esse aqui de doce de leite, gente, aqui em cima a gente coloca só um pouquinho, tá? Vamos passar aqui, pra gente colocar o coco. Prontinho, gente. Finalizado aqui. Tradicional. Pode fazer gourmet também, tá? Chocolate barra, brigadeiro, creme de leite ninho, enfim. Hoje a gente tem uma grande variedade, né, de doces gourmet. Inclusive pode ser recheado o sonho. Então, essa foi a nossa aula, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente encontra na próxima aula.